O gemido de um aflito. Olá, gente querida, que a graça, a paz, o amor e as misericórdias do nosso Senhor estejam sobre você, sobre nós no dia de hoje. Eu espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar aqui continuidade ao nosso estudo de Salmos, estudando o Salmo de número 102. Mas antes quero pedir que você acesse sempre o nosso canal no YouTube, do Spotify. Lá você vai encontrar todos os nossos estudos bíblicos que são gravados e deixados diariamente lá nesses canais para você. Tudo isso para que você aprenda, compartilhe com aquele que está próximo a você, e lá também você vai encontrar os horários dos estudos bíblicos, das reuniões de culto, dos horários da escola dominical, que acontece em nossa igreja ali, Lagoinha Castelo. Então venha, participe conosco, esteja em comunhão, em constante aprendizado, para que você tire suas dúvidas sobre a palavra de Deus e aprenda a lê-la diariamente. Eu sempre digo isso aqui. A palavra de Deus é alimento para as nossas vidas. Querido, o Salmo de número 102 que nós vamos estudar hoje, ele é um salmo que mostra a queixa de um aflito ao Senhor. E ele é um salmo grande de 28 versículos e nós vamos ler do 1 até o versículo 11 aproximadamente. Diz o seguinte: Ó Senhor, ouve minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o rosto quando estou angustiado. Inclina os ouvidos para mim. Quando eu clamar, ouve depressa, pois meus dias desaparecem como fumaça e meus ossos ardem como brasas. Meu coração está ferido e seco como a erva, por isso até me esqueço de comer. De tanto gemer, meus ossos se apegam à pele. Sou como um pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e fico como um passarinho solitário no telhado. Meus inimigos me afrontam todos os dias. Os que estão furiosos comigo me amaldiçoam. Tenho me alimentado de cinzas e misturado minha bebida com as lágrimas, por causa da tua indignação e da tua ira, pois tu me levantaste e me lançaste para longe de ti. Meus dias são como a sombra que declina e vou murchando como a erva. Querido, este salmo é uma oração do aflito, quando ele está se sentindo esmagado e derrama sua queixa diante do Senhor. É um salmo de prece, uma prece muito mais no espírito do que nas próprias palavras. Os pedidos formais são poucos, mas uma forte torrente de súplicas vai do começo ao fim, e como uma subcorrente consegue achar o caminho para os céus através dos gemidos de aflição e confissões de fé que compõem a maior parte deste salmo. É uma oração dos afligidos ou de um tipo de sofredor e leva as marcas da idade dos pais, como está registrado em Jabes, que sua mãe o deu à luz em tristeza. Assim podemos dizer deste salmo. Este salmo é tão eminente e expressivo de consolação como de desolação. Não chega a ser correto chamá-lo de salmo penitente. Não, porque a tristeza aqui é mais de alguém sofrendo do que de alguém que está pecando. Este salmo tem assim o seu amargo próprio, né? O sofredor está aflito mais pelos outros do que por si mesmo, mais por Sião e a casa do Senhor do que por sua própria casa. É quando ele está oprimido ou muito preocupado e deprimido. Nem os melhores dos homens são sempre capazes de abafar a torrente da tristeza. Mesmo quando Jesus estava a bordo, a embarcação podia se encher e começar a afundar. E ele derrama sua queixa diante do Senhor. Quando um copo é enchido demais ou virado, naturalmente cai tudo que estava dentro dele.
Grande dificuldade remove do coração toda a reserva e faz a alma se derramar sem detença. É bom quando aquilo que está na alma é tal que pode ser derramado na presença de Deus. E este é o caso quando o coração foi renovado pela graça divina. A palavra traduzida como reclamação, nada tem nela da ideia de achar defeito ou queixar-se, mas deve antes ser traduzida como um tipo de gemido, não uma reclamação em si, mas um tipo de gemido, sendo um tipo de expressão de dor e não um tipo de rebeldia, de uma reclamação rebelde. Querido, o sofrimento em todos os seus aspectos, o gemido através desse sofrimento é retratado aqui neste salmo. Vamos desde a febre, como diz lá no versículo 3, dizendo o seguinte: meus dias desaparecem como fumaça, os meus ossos ardem como brasas, ou seja, é um tipo de febre, um desgaste físico. No versículo 4 vai dizer que o coração está ferido e seco como a erva, por isso até me esqueço de comer, ou seja, um desgaste físico. Também vemos aqui neste salmo sinais de depressão, incluindo insônia. No versículo 7 diz: não durmo e fico como um passarinho solitário no telhado. Ou seja, uma pessoa que não dorme está passando por um tipo de insônia. No versículo 4 nós vemos aqui falta de apetite, porque diz: meu coração está ferido e seco como a erva, por isso até me esqueço de comer. E também vemos aqui um choro incontrolável no versículo 9. Tenho me alimentado de cinzas e misturado minha bebida com lágrimas. Querido, o salmista se sente tão rejeitado e isolado que se compara a um pássaro, uma coruja solitária em uma casa em ruínas, né? Nós vemos aqui, versículo 6, sou como pelicano no deserto, como a coruja das ruínas, né? Todos nós necessitamos deste salmo. Ele ajuda aqueles que se encontram em circunstâncias confortáveis a penetrar na dor do conturbado e a compartilhar sobre os seus fardos. Querido, nós precisamos compartilhar com aquele que está gemendo em sofrimento, com aquele que geme por aflição. Nós precisamos compartilhar da dor do próximo. Ele está em constante gemido aqui neste salmo. Mas, acima de tudo, este salmo nos ajuda a qualquer um que se sinta assim, a ver que não está sozinho, que outros, incluindo o próprio Senhor Jesus, passaram por isso e venceram. Se a gente for ler um pouquinho mais à frente, no versículo 23 até o versículo 27, diz o seguinte: ele abateu minha força no caminho e abreviou meus dias. Eu clamo, meu Deus, tu cujos anos se estendem a longas gerações, não me leves na metade da minha vida. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como uma vestimenta. Tu os mudarás como roupa e assim ficarão. Mas tu és o mesmo e teus anos não terão fim. No último versículo diz: os filhos dos teus servos habitarão seguros e a tua descendência ficará firmada diante de ti. Querido, você não está sozinho. Qualquer um que se sinta como neste salmo, com gemidos em meio ao sofrimento, verá que não está só. O próprio Jesus passou por isso. E, assim como o Senhor, nós também vamos vencer. Nós também venceremos através da dor e do sofrimento, porque o Senhor não nos abandona e nós não estamos só. Às vezes, a realidade da palavra de Deus pode nos assustar um pouco, mas o Senhor, ele sofreu no nosso lugar.
O Senhor se fez gemido por nós voluntariamente na cruz do Calvário. Por isso, nós podemos enfrentar o gemido e a aflição em meio a um sofrimento e também ajudar os outros a enfrentá-los através da nossa identificação com o nosso próximo. Derrame diante de Deus o seu gemido inexprimível, porque Ele tem cuidado de nós, tem cuidado de você. Lembre-se disso. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.